Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal artigo por artigo. Hoje nós vamos falar do importante crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Bom, muito bem, pessoal, nós estamos falando de crimes contra o patrimônio e esse é o capítulo 2, né? Ali da parte especial, tratando do roubo e da extorsão. Hoje nós vamos ficar com o roubo, né? No próximo podcast vamos tratar da extorsão. E o roubo, aliás, o roubo e a extorsão tem muitas semelhanças, desde a pena, do próprio modus operandi, mas depois faremos essa comparação. Bem, vamos à redação do artigo, que também tem sido muito modificado nos últimos anos. Roubo, artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa por si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade, inciso 1º revogado, inciso 2º. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, inciso 3º, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, inciso 4º, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, inciso 5º, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, inciso 6º, se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 7º, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º-A. Aumenta-se de 2/3, inciso 1º, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, inciso 2º, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º-B, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º, se da violência resulta, inciso 1º, lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa, inciso 2º, morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Bem, pessoal, vamos por partes. Então, o roubo, chamado roubo simples, é o que está no caput do artigo 157, que é um furto, é uma subtração de uma coisa alheia, mas com a utilização de violência à pessoa ou grave ameaça. É interessante que o furto pode ser praticado com violência, mas a violência no furto não é a pessoa, e sim a coisa. Se for utilizada de violência à pessoa ou grave ameaça à pessoa, temos o roubo. No próprio caput também se fala da chamada violência imprópria. É aquela em que o agente não usa de violência ou grave ameaça para subtrair a coisa, e sim usa de um meio para reduzir a possibilidade de resistência da vítima.
Então, muitas vezes, o agente dá uma droga, como é o caso do Boa Noite Cinderela, a pessoa adormece, os bens ficam ali disponíveis e o agente subtrai. Então, ele reduziu a possibilidade de resistência e isso é um roubo. Embora ele não tenha ameaçado diretamente a vítima, nem usado de uma violência real contra a vítima, mas é um caso de roubo com essa violência imprópria. Bem, a pena do roubo simples é de 4 a 10 anos, já é uma pena alta, né, em razão da gravidade em abstrato deste crime. Mas é claro que ela pode ser aumentada. Aí nós vamos falar dos parágrafos 2º e 3º do artigo 157. Mas antes de falar desses aumentos de pena, não é? É interessante ver o chamado roubo impróprio, que está no parágrafo 1º do artigo 157. O que seria esse roubo impróprio? É o caso de um furto, tá? Ele nasce furto, o agente subtrai a coisa. Imagine que o agente entre numa casa, ela está vazia, a pessoa está viajando, ela está sem pessoas, né? Ela tem patrimônio ali, mas não há pessoas na casa porque o dono da casa está viajando. Então ele vai subtrair os bens. O crime é o furto. Mas quando ele já está de posse desses bens, a vítima, o dono da casa, chega. Então ele usa de violência ou grave ameaça para permanecer com aquilo que ele tinha subtraído, para manter a posse daquilo que ele tinha subtraído. Esse é o chamado roubo impróprio do parágrafo 1º, a pena é a mesma, de 4 a 10 anos. Bom, falando das causas de aumento, né, o primeiro ponto, e talvez o mais importante que nós temos que ter em mente, é o emprego de arma. Antigamente, o emprego de arma tinha um aumento, né, que era previsto em lei. Agora, dependendo da arma, há um escalonamento, hein, pessoal? Olha só, se o sujeito usar de uma arma branca, por exemplo, uma faca, aumenta 1/3 até a metade da pena. Se o sujeito usar de uma arma de fogo de uso permitido, aí de acordo com o parágrafo 2º-A, aumenta em 2/3 a pena. Mas se ele usar uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, dobra a pena, aplica-se em dobro, de acordo com o parágrafo 2º-B. Então, recapitulando, 1/3 até a metade se for arma branca, 2/3 se for arma de fogo de uso permitido e o dobro se for arma de fogo de uso restrito ou proibido. Mas, se ele usar de arma fictícia, uma arma de brinquedo, por exemplo, não se caracteriza esse aumento de pena. Se caracteriza o roubo porque a vítima fica com medo, impõe-se medo, é uma grave ameaça à vítima, mas não caracteriza o roubo majorado, o emprego de arma de brinquedo, né, fictícia. Bem, pessoal, mas há outros aumentos além da questão da arma, hein? A arma sempre aumenta, então tem esse escalonamento, mas há outras situações. Por exemplo, concurso de 2 ou mais pessoas, transporte de valores, né? Ali, caixa forte, esse tipo de coisa, né? Carro forte, né? Se for uma subtração de veículo automotor com destino a outro estado, transportado para outro estado ou exterior, tal qual o furto também tem aumento de pena, né? Se o agente restringe a liberdade da vítima, por exemplo, ele entra numa casa, mantém a vítima sob a vigilância do seu revólver, esse tipo de coisa, né? Se usa de explosivos, se subtrai explosivos, isso também aumenta a pena, e aumenta a pena nesses casos todos que eu mencionei de 1/3 até a metade, de acordo com o parágrafo 2º,
é o chamado roubo circunstanciado ou roubo majorado. Posteriormente, a Lei 13.654 e depois a Lei 13.964, né, uma de 2018 e a outra de 2019, acrescentaram os parágrafos 2º A e B, com aumentos maiores, né? Então eu já falei, se usar arma de fogo de uso permitido aumenta em 2/3, mas se usar de explosivos, usar, não subtrair o explosivo, usar de explosivos no roubo, por exemplo, um caixa eletrônico, aí aumenta de 2/3 apenas. Esse é o parágrafo 2º A. E o parágrafo 2º B aumenta, nós já falamos sobre ele, o dobro se for emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Por fim, nós temos o aumento de pena no roubo no caso do resultado. Então, se do roubo, né, utilizando a violência, a gerar lesão grave, quando se fala lesão grave, leia-se também é gravíssima, né? A pena será diferente, ela não será de 4 a 10 e sim de 7 a 18 anos, isso gerando lesão grave ou gravíssima. Se gerar lesão leve, não. Mas se gerar lesão grave ou gravíssima, aumenta de 7, a pena passa a ser de 7 a 18 anos. E o roubo mais grave de todos é o latrocínio, né, pessoal, que está no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, porque se do roubo resultar morte, a pena é de 20 a 30 anos, uma pena bastante alta para o latrocínio. Bem, o latrocínio vale lembrar que não é só a morte da vítima do roubo, é um roubo com evento morte, né, causado pelo agente. Então, por exemplo, uma bala perdida atingiu lá um pedestre que estava no ponto de ônibus e matou, é um roubo. É roubo majorado pela morte, é um latrocínio, né? Já houve casos em que, em troca de tiros com a polícia, um ladrão acabou matando o outro ladrão sem querer. Não foi a polícia que matou. Um ladrão causou a morte de outro ladrão ali naquele evento roubo. Isso é latrocínio, porque foi um roubo com evento morte causado pelo agente. Se a morte foi causada, por exemplo, pela polícia ou pela vítima ali numa reação, aí não é latrocínio. Mas se o agente causou a morte da vítima do roubo, de terceiros, ele gerou a morte, latrocínio, pena de 20 a 30 anos. Certo, pessoal? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima!